Foi esta a palavra que veio ao nosso coração para compartilhar com os amados irmãos nessa noite. A você que está em casa, aos amados irmãos que estão aqui, quem puder acompanhe pela sua Bíblia, ou você pode estar acompanhando pela projeção. Somente o versículo de número 26, Gênesis capítulo 19, versículo de número 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Vou ler novamente. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém. Fazer menção também do presbítero Fausto. Deus abençoe o Senhor em nome de Jesus. Amados irmãos, nós estamos vindo de uma semana bastante abençoada, com mensagens poderosas da parte de Deus, em uma festividade totalmente marcada pela glória de Deus. Na terça-feira tivemos uma mensagem poderosa da parte de Deus pela vida do nosso vice-presidente presbítero David. Então Deus tem falado de uma forma poderosa com o seu povo. Estamos bem alimentados para a glória de Deus. E esta palavra de hoje é uma palavra reflexiva, voltada totalmente para o ambiente familiar e também um alerta do Senhor para as nossas vidas. Sabemos que um dos momentos mais cruciais para o diabo atacar alguém não é somente quando ele está passando por uma situação difícil, mas um dos momentos mais sugestivos para o diabo atacar alguém é quando a pessoa de nada sente falta e está tudo bem, tudo tranquilo. É aí então que a vigilância precisa ser redobrada. Então é sobre isso que iremos conversar nessa noite de hoje, transmitindo aquilo que o Senhor passou para nós. Amados irmãos, a maioria de nós, ou boa parte de nós, conhecemos a história deste homem chamado Ló, sobrinho de Abraão, alguém que aparece no cenário da história e entra para as páginas da Bíblia Sagrada tão somente pela ação de Deus na vida do seu tio Abraão. Desde o início da trajetória de Abraão, quando Deus o convida para sair de Ur dos Caldeus e se dirigir para uma terra que o Senhor iria lhe mostrar, observamos que Abraão resolve levar na comitiva que lhe acompanhava o seu sobrinho Ló. Algo que chama a atenção é que Abraão leva, mas não leva com, pode-se assim dizer, a bênção de Deus, ou com a orientação de Deus. Abraão leva pelo sentimento que tem no seu coração. Abraão leva porque era alguém que ele amava, era alguém que ele gostava, era alguém que ele considerava. Observe que as ações que são tomadas em obediência à voz de Deus sempre vai dar certo, independente da circunstância que você venha a enfrentar. A presença das pessoas que você permite deixar ao seu lado, se for em obediência a Deus, vai dar certo. Agora, algo interessante é que em determinadas situações, quando nós permitimos que determinadas companhias venham conosco para uma missão que Deus está nos chamando, e que não se tem a bênção de Deus, essas pessoas, por mais que nós amamos, por mais que nós gostamos,
Por mais que no início da caminhada esteja dando tudo certo, se não foi Deus que autorizou no meio do caminho, vai dar problema. Porque nós seres humanos, na maioria das vezes, somos teimosos. Deus diz não leve e a gente acaba levando. Deus diz não faça alianças e nós acabamos fazendo. E ainda queremos ser mais que Deus, porque logo de início a coisa dá certo. É 1001 maravilhas. E a gente muitas das vezes diz, está vendo? Aquele sentimento não era de Deus. Aquela profecia não era de Deus. Aquela pessoa que falou empolgada, porque não gostaria ou não gosta de ver a minha felicidade. Só que o tempo passa, e tudo aquilo que eu carrego sem o aval e a permissão de Deus, vai gerar consequências terríveis. A partir daí então, é isso que nós observamos na história de Ló, juntamente com seu tio. O início da viagem é boa, até que, pela bênção de Deus na vida de Abraão, o Ló também começa a crescer e se desenvolver. Ló também começa a virar chefe da sua comitiva. Observe que o texto do Gênesis diz que ele se tornou líder de pastores de um grande rebanho. Tudo isso pela bênção de Deus que estava sobre a vida do seu tio. Começou a crescer de tamanha forma que em determinado dia houve uma confusão entre os pastores de Abraão e de Ló. Nesta confusão, Ló olhou e viu que estava insuportável permanecer junto e caminhando com seu tio. Abraão, por mais que amasse seu sobrinho, de maneira sábia, olha para Ló e dá a Ló a opção de escolher para onde ele queria ir. E Ló, olhando pelos olhos carnais, escolhe o melhor lugar aparente à vista. Abraão não retruca, Abraão não prolonga a discussão, Abraão não bota banca, Abraão não existe nada, apesar que na escolha Ló tinha escolhido aparentemente o melhor lugar. E Abraão, por ter uma vida com Deus, uma comunhão com Deus, percebe que a bênção não está ou não tem nada a ver com o local, mas tem a ver com a pessoa. E é o local que se torna abençoado pela chegada de uma pessoa que carrega a bênção de Deus. Abraão deixa Ló ir. E para onde Ló olhou? Para as campinas de Sodoma e Gomorra. Sendo assim feito, Abraão deixa Ló seguir o seu caminho. E Ló segue. Quando Ló chega em Sodoma e Gomorra, pelo seu comportamento, pelo seu estilo, pela sua forma de gerenciar a vida e pela sua forma de tratar para com as pessoas, Ló começa a ganhar destaque. Ló começa a ganhar dinheiro. Ló começa a crescer na cidade de Sodoma. Eu gosto de um escritor, quando ele chega a dizer, comentando acerca dessa passagem, que Ló tornou-se como um juiz de paz daquele lugar. Alguém que era procurado para solucionar e resolver determinadas questões. Porém, o erro de Ló foi ir para um lugar, se desenvolver em um lugar, crescer em um lugar, onde as pessoas eram totalmente contra o direcionamento de Deus e a palavra de Deus. Sodoma naquela época estava juntamente ligada com outras 5 cidades, e essas cidades, todas elas, tinham um estilo e um comportamento de vida totalmente errado e reprovado pela palavra de Deus. Ló resolveu fazer a política da boa vizinhança. Ele via o erro, sabia que era errado, tentava de alguma forma corrigir, mas sem perder a amizade das pessoas. E todas as vezes que eu vejo o erro e não me posiciono duramente concernente àquele erro, para agradar determinadas pessoas, você perde o respeito, porque você acaba passando a mão pela cabeça daquele que está caminhando errado. E Ló vai sendo descredibilizado, vai perdendo a moral, vai perdendo a seriedade.
As pessoas vão olhando para Ló como uma pessoa qualquer, até determinado dia, quando Deus, de forma teofânica, chega à tenda onde está Abraão e começa a conversar com Abraão, porque Abraão é considerado amigo de Deus, e de fato Abraão é amigo de Deus, e Deus, de maneira teofânica, por intermédio da ação, ele conversa com Abraão, e um dos pontos cruciais da conversa, Deus diz para Abraão: Abraão, eu tenho algo para te dizer. Dentre tudo que eu tenho conversado com você, eu tenho uma notícia para te dar. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou acabar aquela terra com chuva de fogo. Eu vou acabar com tudo, porque a podridão do caráter daquelas pessoas tem subido diante de mim e tem me deixado furioso. E eu estou falando para você porque você é meu amigo. É nisso aí que entra a misericórdia, mais uma vez, do tio Abraão para com o sobrinho Ló. E Abraão, como sendo amigo de Deus, começa a interceder. E Abraão começa a dizer: Senhor, se o Senhor ao menos não encontrar alguém justo naquela cidade, o Senhor pouparia aquela cidade? Deus diz: não, Abraão, não tem como eu poupar, porque a coisa está tão séria que os meus olhos não conseguem detectar alguém justo naquele lugar. Inclusive o próprio Ló já estava corrompido. Mas por causa de Abraão, grave bem isso, por causa de Abraão, Deus resolve livrar Ló e a família de Ló da destruição que iria descer de Sodoma. E aqui eu já começo a liberar a primeira palavra profética para quem está ligado com Deus, para quem está acordado, para quem está atento, entendendo que nós estamos em uma guerra espiritual. Eu já começo a liberar uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Deus está dando livramento a pessoas nessa noite por causa de você. Vou dizer de novo: metade da igreja levantou a mão, metade da igreja abriu a boca e deu glória, metade da igreja está ligada, e eu vou entregar a palavra para quem está ligado nesta noite, porque eu venho em uma amargura terrível, buscando de Deus algo da parte do Senhor para entregar nessa noite, e o Senhor enche meu coração de ousadia para liberar a palavra para a igreja. Deus está dando livramento por causa de você, por causa da tua fidelidade. Digo de novo, nesta noite, laço de morte se quebra, livramento é liberado, Deus fecha a sepultura, impede acidente de acontecer por causa da tua vida. Deus está dando livramento para alguém nesta noite por causa de você, e quem recebe essa palavra, dá o maior brado de glória que você já deu nesta noite. Deus resolve livrar Ló e a sua família por causa de Abraão. Observe comigo então que dos 3 anjos que visita a casa de Abraão, somente 2 desce para Sodoma. Dos 3 que visita a casa de Abraão, somente 2 desce para Sodoma. Quando esses anjos chegam, eles se dirigem, vão diretamente para a casa de Ló. Quando eles chegam na casa de Ló, eles detectam o clima e o ambiente espiritual. Quando eles detectam o clima e o ambiente espiritual, eles percebem que a devassidão já tinha tomado conta da casa de Ló. Espiritualmente falando, Ló era aquele tipo de pessoa que tinha trocado o material o espiritual, melhor dizendo, pelo material. Abriu mão daquilo que é eterno para ficar com as coisas passageiras. Quando é que nós observamos isso, presbítero Carlos? Quando o próprio Ló convida os anjos para passar a noite na casa deles, e os anjos recusam, dizendo: a gente prefere ficar aqui do lado de fora, passar a noite na rua, do que entrar na tua casa. E observe que isso aqui é muito sério, porque Ló consideravelmente era alguém que conhecia a lei de Deus,
e a palavra de Deus, entre aspas, alguém considerado crente. E observe aí, os enviados do céu, chegando na porta da casa de Ló, Ló faz o convite para eles entrarem, e eles dizem: a gente prefere passar a noite aqui fora do que entrar na tua casa. Isso aqui é um alerta para nós, isso aqui é um alerta para todos nós que somos crentes. Se Deus essa noite enviasse uma comitiva angelical em direção à nossa casa, qual seria a vontade e o desejo desses anjos? Será que eles entravam para passar a noite, ou será que eles preferiam ficar do lado de fora? Observe que a coisa estava tão séria, observe que a coisa estava tão pesada, que os anjos olharam e disseram: não, meu irmão, a coisa está séria aí. A mesma coisa que acontece aí fora, acontece aí dentro, está acontecendo aqui fora e vice-versa. A gente prefere ficar do lado de fora. Por muito insistir, os anjos adentram. Eu vou abreviar porque a história é longa, para nos ater à base do texto que nós lemos. Eles entram na casa de Ló. Os homens de Sodoma, que eram totalmente voltados à homossexualidade, ao saber que esses anjos estavam lá, pessoas novas que tinham chegado na área, eles se deslocam até a casa de Ló, começam a fazer proposta indecente, começa a fazer propostas voltadas a conteúdo sexual e homossexual, para querer conhecer, e no texto conhecer, a ter relação sexual com aqueles homens. Ló, de uma forma desesperada, ele fala e se utiliza de uma ação que é o cúmulo do absurdo. Ele diz: olha, para que vocês livrem esses homens que estão aqui em casa, nem que eu tenha que entregar as minhas filhas, para que vocês façam dela o que vocês quiserem, vocês só não podem tocar nesses homens. Irmãos, em sã consciência, quem é que vai entregar o seu bem precioso, que são os seus filhos, herança de Deus, para ser utilizado como moeda de troca, para ser utilizado como alguém que vai ser utilizado como vergonha, como escárnio na sociedade? Isso é para termos noção de como estava a depravação moral e espiritual dentro da casa de Ló. Mas pela misericórdia de Deus e pela amizade que Deus tinha com Abraão, Deus exerceu misericórdia sobre a família de Ló. A situação se resolve, os anjos conseguem dar um jeito na situação, e os anjos dizem: olha, por causa da misericórdia de Deus, por causa da amizade de Deus com Abraão, Deus está exercendo misericórdia sobre a tua casa e sobre a tua família. Porém, nós estamos trazendo uma mensagem de juízo. Deus vai destruir Sodoma, Deus vai acabar com Sodoma, e vocês, por causa da misericórdia, vão ter que sair daqui. Vocês vão ter que urgentemente, principalmente você, Ló, reunir toda a sua família, reunir esposa, reunir as filhas. Se tiver genro, também entra pelo meio, e tem que sair de Sodoma urgentemente, porque Deus vai destruir essa cidade. Tem que aguardar o sinal, e quando o sinal for dado, vocês vão sair daqui. Porém, além de ouvir o sinal que vai ser dado, vocês têm que se atentar a uma coisa: quando vocês saírem daqui e Deus começar a destruir Sodoma, está proibido olhar para trás. Nenhum de vocês pode olhar para trás. Por quê? Porque se cada um de vocês, ou se qualquer um de vocês olharem para trás, vocês serão destruídos, vocês vão acabar morrendo, e vai ser de uma forma tão terrível, que a melhor decisão para vocês é ouvir a voz de Deus, olhar para frente, seguir o caminho de vocês, sem olhar para trás, com toda a calma, com toda a tranquilidade. Você vai olhar para quem está do seu lado, só se ele estiver acordado. Se ele estiver dormindo, você dá um brado de glória a Deus no pé do ouvido dele e diz: acorda, terra, que Deus quer falar com você. Você vai olhar para ele e vai dizer para ele: a ordem nessa noite é não olhar para trás. Vá, a ordem nessa noite é não olhar para trás, é não olhar para trás. Quem entende, dê mais um sinal de glória a Deus e aleluia. A ordem é não olhar para trás. Fechado, Ló? Fechado. A família está ciente? Está ciente. Então, pois bem, assim que amanhecer, vocês vão sair daqui. A jornada começa.
e a peregrinação começa. A saída de Ló, das suas filhas e da sua esposa começa. E meus amados irmãos, quando Deus começa a enviar fogo sobre Sodoma, observe que a direção era sair de Sodoma e ir para Zoar, que era a cidade de destino que Deus tinha orientado. E a palavra Zoar significa cidade pequena, ou algo que é insignificante. Porém, a ordem de Deus é sair de Sodoma, que significa queimando, para ir para Zoar, que significa cidade pequena. Eles colocam o pé na estrada. O pé na estrada é colocado, e eles estão se dirigindo a Zoar, cidade pequena. Grave bem isso. Enquanto eles estão se dirigindo a Zoar, eu não sei que bicho foi que cutucou a mulher de Ló. Eu não sei qual foi o nome do perturbado, do demônio que perturbou a mente da mulher de Ló. Cutucou a mulher a tal ponto que ela não resistiu. E de repente, quando começou o show pirotécnico do céu, queimando Sodoma, ela para no meio do caminho, dá uma zigue-zila doida nela, ela volta e olha para trás. Irmão, foi instantâneo. Quando ela olhou para trás, a Bíblia diz que ela se tornou em uma estátua de sal. Ela se tornou o quê? Ela se tornou o quê? Uma estátua de sal. Agora eu pergunto: o que é que uma pessoa que está com os pés na estrada que leva para Zoar, na estrada que leva para a cidade que Deus tinha orientado, quer olhando para trás, quer olhando para Sodoma? Se em Sodoma não tinha nada que prestasse, se em Sodoma só tinha baixaria, se em Sodoma só tinha aquilo que não prestava, aí o Espírito de Deus falou ao meu coração: meu filho, tem pessoas que estão da mesma forma. Os pés estão na estrada que leva para Zoar, mas o coração ainda está em Sodoma. O coração ainda está, eu vou conjecturar para que você me entenda. Os pés estão caminhando em direção ao céu, mas não se libertou ainda de Sodoma. O coração ainda está no forró de Sodoma. O coração ainda está na cerveja de Sodoma. O coração ainda está no adultério de Sodoma. O coração ainda está na homossexualidade de Sodoma. O coração ainda está na prostituição de Sodoma. E quem não tem telhado de vidro vai adorando a Deus. Ei, a mentalidade está no pecado de Sodoma, mas Deus está dizendo nessa noite para não virar estátua de sal. Olha para frente, olha para frente, olha para frente. Deus já te tirou de Sodoma. O que é que você ainda está olhando para lá? Pega na mãozinha de quem está do teu lado, que eu encerro agora. Olha no zoom, no fundo dos olhos dele, e diga para ele: Deus já te tirou de Sodoma. Não é para olhar mais para lá. Não olhe mais para Sodoma. A jogada do diabo é essa: é ver você caminhando rumo ao céu por aquilo que Deus te disse, mas quer mexer com você para que você olhe para Sodoma, para que você se torne uma estátua de sal. Mas Deus nessa noite está quebrando o laço. Deus nessa noite está quebrando o laço. Você não vai olhar para trás. Quem pode adorar e glorificar ao nome de Jesus? Quem pode adorar e glorificar ao nome de Jesus? Quem pode exaltar e glorificar o nome daquele que nessa noite está blindando a tua mente, que nessa noite está blindando os teus ouvidos, que nessa noite está blindando o teu coração, que nessa noite está derramando graça para você suportar o peso da tentação? Quem pode glorificar a Deus nessa noite? Quem pode exaltar a Deus nessa noite? Sodoma nunca mais, Sodoma nunca mais. Deus está nos chamando para outro lugar. Eu encerro agora, mas eu queria que a mídia, se puder, projeta para mim, por favor, o Salmo 115, por favor. Por olhar para trás, a mulher de Ló se tornou uma estátua de
sal. Uma estátua de sal. Eis uma pergunta: estátua tem vida? Estátua fala? Estátua chora? Estátua sente a presença de Deus? Estátua caminha? Ok. Eu achei sugestivo a orientação e o impulsionamento para lermos o Salmo de número 115, a partir do versículo de número 5. O salmista está nos falando aqui acerca dos ídolos, ou seja, acerca de estátuas. E perceba que a ação do adversário em fazer alguém olhar para trás, em fazer alguém voltar a olhar para os pecados que cometia no mundo e espiritualmente se tornar uma estátua, é para gerar isso aí o que o salmista está dizendo, ó. Versículo 5: a estátua tem boca, mas não tem boca, mas não tem olhos, mas não. Versículo 6: tem ouvidos, mas não tem nariz, mas não. Versículo 7: tem mãos, mas não tem pés, mas não, nem som algum sai da sua. Versículo 8: e eles se tornam semelhante aos que fazem, assim como a todos os que nele. Versículo 9: porém, a igreja lê bem forte: Israel. Versículo 10. Vai dando glória aí. Para ficar mais forte, vamos ler de novo. 1, 2, 3. Casa de Arão. Para encerrar, você pegar a palavra e voltar para casa dando glória a Deus e aleluia, crendo que ela é o escudo e a blindagem para Deus proteger a sua família e não deixar você voltar para Sodoma. A vontade do diabo, o querer do diabo, meus pastores, é fazer com que nós espiritualmente olhemos para trás, olhemos novamente para Sodoma, para ficarmos paralisados como uma estátua sem vida, que tem boca mas não fala, tem olhos mas não enxerga, tem mão mas não apalpa, tem boca mas não consegue dizer nada, tem pés mas não caminha. A jogada do diabo é essa, é de fazer você estar aqui dentro mas está morto, é de fazer você estar aqui dentro mas está acabado, é de fazer você estar aqui dentro mas está destruído. Mas assim diz o Senhor: eu sou o teu escudo, eu sou a tua mão forte, eu sou o teu protetor. Quem pode levantar a mão para adorar a Deus? Quem pode dar um salto dessa cadeira glorificando a Deus? Levante as duas mãos para cima. Nós vamos fazer um ato profético agora, e eu devolvo o microfone a quem é de direito. Levante as duas mãos para cima agora. Só vale se for um brado pentecostal. Se for esse negócio meio lá, meio cá, meia boca, parece que está morto, então nem faz. Tem que ser um brado pentecostal, tem que ser um brado forte. Eu vou dizer Sodoma, e você vai abrir a boca e vai dizer nunca mais. Eu vou, oh glória, oh glória. Cadê a igreja que glorifica Jesus? Cadê a igreja que deixa Jesus feliz e o inferno morrendo de raiva? Aleluia. Eu vou abrir a boca e vou dizer Sodoma, e a igreja abre a boca e diz nunca mais. Está combinado, igreja? Está combinado, igreja? Para o templo central encerrar essa noite debaixo de glória. Eu digo, todo projeto do diabo está
está caindo por terra nesta noite. Todo laço armado está caindo por terra nesta noite. Olha a vitória de Deus chegando sobre a tua casa. Eu digo 2, não tem obra de feitiçaria que vai prevalecer. O que era para acabar em divórcio, Deus está entrando em providência hoje. Deus está entrando em providência hoje. Eu digo 2,5. Se tem alguém ligado, é para abrir a boca bem forte. Eu digo 3. Sodoma! Quem pode abrir a boca e glorificar a Deus?